Olá a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de começar este momento para refletir sobre Maria, Nossa Senhora, como medianeira de todas as graças, com as palavras de São Gabriel, com as palavras de Santa Isabel e com aquela profissão de fé do povo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gabriel, arcanjo, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Eu aprendi que é muito importante pedirmos o auxílio de São Gabriel, justamente para comunicar bem a vontade de Deus através de nossas palavras. Eu gostaria de referir-me, antes de tudo, a algumas experiências, especialmente de São João Paulo II, para introduzir esse assunto, esta temática de Nossa Senhora como medianeira, mediadora de toda graça. Nós sabemos o quanto foi significativo o seu testemunho, a sua devoção à Nossa Senhora para a difusão da consagração à Nossa Senhora através do método de São Luís Guion de Montfort. Então, algumas datas, alguns acontecimentos são muito significativos. O dia 13 de maio de 1981, precisamente às 17h19, na Praça de São Pedro, em Roma, o Papa João Paulo II foi alvejado, foi atingido por alguns disparos. No dia anterior, havia se hospedado ali nas mediações da Basílica de São Pedro o Ali Adka, que era um atirador muito habilidoso e que naquele dia, com uma 9mm apontando para o Papa, crendo que não erraria o seu alvo, disparou no corpo do Papa. E no ano 2000, o governo italiano concedeu a libertação de Ali Adka e, na verdade, o Papa João Paulo II já o havia visitado na prisão e também esperava por esse momento. E eu tive a oportunidade de visitar o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e, na ocasião, havia lá um museu com alguns pertences do Papa João Paulo II, aquela sua veste branca, aquela que ele estava usando naquele 13 de maio de 1981, manchada com o seu sangue. E também, um ano depois, ele enviou aquela bala que foi tirada do seu corpo e ela foi colocada exatamente na coroa de Nossa Senhora. E conta-se que quando ele foi atingido e levado às pressas para o Policlínico Agostino Gemelli, ele foi balbuciando pelo caminho: Maria, minha mãe, Maria, minha mãe. Ou seja, estava ali pedindo seu auxílio, fazendo a sua profissão de fé, que ela é a medianeira da graça, que podia socorrê-lo naquele momento. Depois, quando ele se recuperava, ele dizia assim que uma mão disparou, mas uma outra desviou aquela bala. E ele acreditava, foi a mão da Virgem Maria. E quando ele estava também lá no hospital se recuperando, foram levados para ele os textos das revelações de Nossa Senhora
em Fátima, naquele 1917, que falava sobre o terceiro segredo. Ele leu, refletiu e mandou arquivar. E somente no ano 2000 veio a público as grandes linhas do terceiro segredo de Fátima, e depois o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, ele deu uma explicação mais ampla de tudo aquilo. E o 13 de maio de 1981 foi como que um momento de grande manifestação da sua veneração, do seu amor a Nossa Senhora de Fátima. Isso se tornou, depois desse acontecimento, muito mais evidente. Mas um outro detalhe da sua devoção, que está tudo ligado a essas referências que tomamos para a nossa devoção, ele tinha recebido do cardeal Wyszynski, da Polônia, um anel muito especial. E naquele anel estava escrito a sua consagração, Totus Tuus, que ele retirou exatamente do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Grignon de Montfort. E também ele doou para Fátima esse anel, como que reafirmando ali a sua entrega, a sua consagração. Então nós falaremos dessas experiências de Nossa Senhora Auxiliadora, medianeira de toda graça. São experiências que falam que Nossa Senhora nos ajuda, nos auxilia. Muitos, por séculos, fazem experiência que Maria se mostra como mãe, socorro, nós a invocamos como mãe do perpétuo socorro. Ela socorre nas necessidades e, por isso, muitas igrejas trazem esse título de Nossa Senhora Auxiliadora, que é sinônimo de medianeira de todas as graças. Também aqui na nossa diocese temos uma bela igreja dedicada a Nossa Senhora Auxiliadora. E teve algumas decisões muito interessantes do Papa naquele ano de 1981. Naquela mesma data, 13 de maio, que sabemos que recorda, Nossa Senhora de Fátima, ele criou um Instituto João Paulo II para o estudo do matrimônio e da família. Todo o pontificado dele foi voltado para a família. Então, nessa mesma data, veja que quando o Papa pensa e oferece à Igreja coisas tão significativas, isso certamente suscitou ódio, suscitou a fúria do inimigo, porque dedicar-se à família é entrar numa grande luta, como dizia Dom Manuel Pestana, que era um grande devoto de Nossa Senhora de Fátima, uma luta entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a verdade e a mentira. E também nessa mesma data ele criou um instituto, Academia pela Vida, Provita, e colocou à frente da Pontifícia Academia Provida um leigo chamado Jérôme Lejeune, que vai ser beatificado proximamente. Jérôme Lejeune é simplesmente um cientista, um médico católico que descobriu o gene causador da síndrome de Down. Esteve no Brasil, Dom Manuel Pestana teve a ocasião de estar com ele. Então vale a pena conhecer esse leigo profissional que fazia do seu laboratório quase que um oratório e deu a sua grande contribuição pela defesa da vida. Então, nessa mesma data, o Papa colocava à frente da Academia Provida esse leigo santo, que será beatificado e levado à honra dos altares. Então, várias decisões ligadas a esse acontecimento que quase vitima a sua vida. Também naquele 13 de maio de 1981, em Roma, estava se organizando uma grande manifestação do Partido Comunista, exatamente para
a liberação do aborto parece repetir-se aqui na nossa história no Brasil a mesma coisa. Diante de coisas importantes, sempre se levanta também grandes batalhas. Só que quando se difundiu a notícia que o Papa tinha sido sofrido um atentado na Praça de São Pedro, esse acontecimento acabou levando os organizadores daquela manifestação a desistir, né? Mas aí uma ação de Nossa Senhora para a defesa da vida. Então aprofundemos um pouco essas experiências da ação mediadora de Nossa Senhora para ver a sua fundamentação, ou seja, em qual relação essas experiências estão na veneração para com Maria, sobre quais bases se venera Nossa Senhora. Seguramente são as experiências feitas por todas as gerações, como ela mesma profetizou lá no Magnificat, as gerações todas hão de chamar-me de bendita. Mas o que é que autoriza essa veneração a Maria desta forma? E onde estão os confins desta veneração? Como se faz para distinguir as falsas maneiras de venerar Maria daquelas formas justas, daquelas formas saudáveis, né? E como eu dizia, o Papa, a caminho do hospital, ia balbuciando na sua língua materna, né, o polonês, Maria, minha mãe, Maria, minha mãe. Eu li também noutra fonte que a sua febre estava muito intensa, os médicos estavam preocupados, porque foi por milímetro que aquela bala não atingiu as suas artérias de modo que se tornasse irreversível aquela hemorragia. E depois que fizeram a cirurgia, prolongava-se a febre. E um sacerdote que chegava de Fátima, Portugal, trazia um pouco de água lá da Gruta da Iria e foi oferecida a ele umas gotas daquela água trazida de Fátima. As pessoas que estavam lá testemunharam que, pouco a pouco, aquela febre foi cessando. O povo inteiro rezava, né? O mundo inteiro estava voltado para aquele apartamento da clínica Agostinho Gemelli. Eu tive a oportunidade de estar na Agostinho Gemelli quando morava em Roma, e lá diante do hospital tem uma belíssima imagem de São João Paulo II, como homenagem por suas passagens por ali, por aquele hospital. Pois bem, é evidente que na vida do Papa, esta veneração por Maria teve um papel muito especial, né? Quando lemos, acompanhamos. Mas é fato que ele já tinha devoção a Maria. Ela se acentuou depois da sua experiência pessoal de ver-se socorrido por Nossa Senhora, por ter experimentado o seu socorro, a sua mediação junto a Jesus em seu favor. Mas é interessante recordar o seu berço familiar. Ele tinha apenas 9 anos quando a sua mãe, Emília, morreu. Aos 12 anos, ele perdeu o seu irmão. Então a sua família ficou reduzida a ele e ao seu pai, Karol Wojtyła. Aos 20 anos de idade, ele perdeu também o seu pai. E ele mesmo confidenciou que, a partir daquele momento, ele tomou Maria como a sua mãe de um modo especial, porque só lhe restava recorrer a Maria. Mais tarde ele testemunhou também que lá no famoso santuário de Częstochowa, Jasna Góra, que naquele lugar muitas vezes ele rezou e renovou a sua consagração, totus tuus, sou todo teu, ó Maria. E no dia 8 de outubro
do ano 2000, ele escreveu uma belíssima consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, que ele a chamou de ato de entrega, de confiança de toda a humanidade, de toda a igreja, de todas as vicissitudes a Nossa Senhora. Ele diz para ela, eu me recordo literalmente, ele diz, ó mãe, a humanidade chegou numa encruzilhada. Pode fazer deste mundo um jardim ou reduzi-lo a um amontoado de ruínas. E nós vemos isso, cada vez que se afasta de Deus, não se escuta os apelos da Virgem Maria, reduz a humanidade a um amontoado de ruínas. E isso ele queria nos preparar para o terceiro milênio, para trilhar os desafios do terceiro milênio, olhando para Deus com os olhos de Maria, amando a Deus com o coração de Maria. Pois bem, por que esta especial veneração por Maria? A veneração por Maria não poderia se tornar um substitutivo da adoração que nós devemos prestar a Cristo, a Deus, o único culto de adoração. Pois bem, o Catecismo da Igreja Católica, que é mais do que um livro, é um evento na história da Igreja, né? Todo católico deve familiarizar-se com a doutrina, né? Enfim, o Catecismo diz no número 487, aquilo que a fé católica crê a respeito de Maria se funda sobre aquilo que ela crê a respeito de Cristo, em relação a Cristo. Então, está intimamente relacionado com a fé em Cristo. Depois o catecismo continua. Mas, quanto à fé, quanto se ensina sobre Maria, ilumina, por sua vez, a sua fé em Cristo. Aquilo que a Igreja ensina sobre Nossa Senhora nos ajuda na fé em Cristo. Como outrora São Bernardo dizia, né? Per Maria, nós vamos a Cristo. Portanto, o papel de Maria depende todo desse papel de Cristo. Se Jesus é um homem especial, um profeta, então Maria é a mãe de um homem especial. Mas se aquele importante personagem é mais do que um profeta, mais do que um homem especial, ele é o Messias esperado, o Filho de Deus, então também ela é verdadeiramente mãe de Deus. Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, logo ela é mãe de Deus. Portanto, a veneração que nós rendemos a Maria não pode separar-se da nossa fé em Jesus Cristo. Maria não seria elevada, a pergunta é essa, ela não seria elevada a uma condição como se fosse uma deusa, um trono, sobre o altar, de certo modo, feita igual a Deus, igualada a Deus. A Igreja sempre afastou esse tipo de compreensão, de interpretação. Ela é uma criatura finita, no entanto, comparado a nós, a mais bela. Mesmo que a Sagrada Escritura fala pouco de Maria, quando nós subtraímos das Escrituras a afirmação Mãe do meu Senhor, como Isabel disse, cheia do Espírito Santo, já disse tudo. Porque em vista da maternidade, Deus a fez imaculada, foi preservada da mancha do pecado e permaneceu virgem, ai partenos, virgem antes, durante e depois do parto. E por tudo isso, assunta ao céu. Convinha que fosse logo morar com o seu filho no céu. Portanto, como se pode dizer que um ser humano é mãe de Deus?
não se estaria divinizando Maria? De nenhuma maneira. Isso seria uma desvirtuação do culto, né? Uma passagem bíblica que também ajuda São Paulo, ele viu-se no meio de uma grande controvérsia na cidade de Éfeso, justamente porque ele fez uma crítica severa aos ídolos. E ao fazer essa crítica, ele colocou lá em dificuldade os artesãos, aqueles que confeccionavam todas estas coisas, era o seu trabalho. Isso está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 21 a 40. E quando Paulo fez essa pregação, eles urravam, gritavam pela cidade: grande é Artemides de Éfeso. Atos 19, 28. Curiosamente, menos de 400 anos depois, exatamente na cidade de Éfeso, a igreja vai realizar um concílio cristológico, no qual vai sair a grande afirmação que ela é Theotokos, Mãe de Deus. Ela, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnou no seu ventre. A profecia de Isaías: eis que uma virgem conceberá, e essa mesma virgem dará à luz a um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, não há duas pessoas em Jesus, uma só pessoa. Esse sujeito, o Verbo divino, sujeito de duas naturezas, natureza divina e humana. Ela gerou a natureza humana, mas a natureza divina tem um único sujeito, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Significativo isso. Justamente lá, onde Paulo fez uma grande pregação sobre idolatrias, estas coisas, lá a igreja proclamou esse dogma tão importante da maternidade. Portanto, ali também se afasta que não era simplesmente um título dado a uma deusa mãe. Não. Isso não entrou na devoção do povo cristão bem esclarecido. Considerando as coisas assim de um modo superficial, externamente, se pode ficar com dúvidas, mas como é que o povo cristão não ficou com essas dúvidas? Como é que isso foi possível, né? As inúmeras experiências do povo de Deus, de terem experimentado em grandes momentos de provações e na sua devoção pessoal o auxílio de Nossa Senhora. Portanto, não foi uma experiência de salvação que fez, sim, que Maria viesse a ser venerada como auxiliadora? Exatamente. Experiências confirmaram esse seu papel de auxiliadora. Prosseguindo aqui a nossa reflexão com ordem, sobre o que se baseia para crer na assistência de Maria? Que a sua assistência, aquela de Mãe do Perpétuo Socorro, da qual nós fazemos experiência, nós a invocamos, que venha em nosso socorro. Uma vez mais, aquilo que claramente, às vezes, causa algum escândalo é essa atribuição a Maria do título de mediadora, medianeira, auxiliadora, como alguém que é mediadora da graça, mediadora da salvação. Mas não é esta uma prerrogativa exclusiva de Cristo? Na carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito, e aqui muitos recorrem a esta passagem para fazer a objeção que o único mediador entre Deus e os homens é o próprio Cristo. Pois bem, vamos avançando. Essa mediação única de Cristo
ela não exclui outras formas de mediação. A mediação de Maria, ela não concorre com a mediação única de Cristo para se opor, para prevalecer, para tomar o lugar, para eclipsar a mediação de Cristo. Toda a ação de Maria é para nos introduzir nessa mediação única de Cristo. E os eventos do Novo Testamento confirmam isto. A história confirma isto do povo de Deus. Pois bem, Maria, ela verdadeiramente colaborou com a nossa salvação? É preciso esta reflexão honesta. Os santos colaboraram com a nossa salvação. Hoje nós celebramos os mártires do Brasil. André Soveral, Ambrósio Francisco, Mateus, um leigo, que no momento do martírio, ao lhe arrancar o coração, ele dizia: louvado seja o Santíssimo Sacramento. E foi posto como patrono de todos os ministros extraordinários da Eucaristia. Só para um parêntese aqui, para dizer que se os santos são também colaboradores da nossa salvação. E também nós podemos colaborar com a salvação dos outros? Ou, por assim dizer, Deus realiza a sua obra tudo sozinho, e quando se serve de nós, serve-se à maneira de instrumentos puramente passivos, sem um consentimento, um envolvimento, uma cooperação. Maria não foi um simples instrumento passivo, ou ela cooperou ativamente à nossa salvação, de modo que justamente nós podemos dizer, segundo a nossa experiência, que ela de fato nos socorre. São as perguntas que vamos levantando para esclarecer. E aqui, duas convicções que nos ajudam. A primeira é que também nós, enquanto criaturas de Deus, nós podemos colaborar com a sua obra. Ele estabeleceu assim desde o início: crescei, multiplicai-vos, fez do homem partícipe da sua obra, confiou a sua criação ao homem. De modo que esta é a primeira afirmação, também nós podemos colaborar. A segunda é que Maria fez isso de um modo único, absolutamente incomparável. E o Concílio Vaticano II, esse livro aqui, que traz os documentos do Concílio Vaticano II, é importante que nós nos familiarizemos com esses documentos, dá uma resposta para nos ajudar. Exatamente no número 60 da Constituição Lumen Gentium, que diz assim no número 60: um só é o nosso mediador, segundo as palavras do apóstolo, aspas, porque um só é Deus. Também há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou para a redenção de todos. 1 Timóteo 2, 5 a 6. Todavia, então quando se introduz esta palavra todavia, vai dar uma explicação, um esclarecimento. Todavia, a materna missão de Maria a favor dos homens, de modo algum, obscurece nem diminui esta mediação única de Cristo, mas até ostenta sua potência, pois todo o salutar influxo da bem-aventurada Virgem Maria a favor dos homens não se origina de alguma necessidade interna, mas do divino beneplácito. Flui dos superabundantes méritos de Cristo. A ela foi dada a graça pelos méritos de Cristo, pré-redemptio, foi redimida antes. Lhe foi dado por antecipação os merecimentos de Cristo. Nela repousa na sua mediação
dela depende inteiramente e dela aufere toda a força. De modo algum impede, mas até favorece a união imediata dos fiéis com Cristo. Guarda bem esse número 60 da Lumen Gentium, para um ulterior aprofundamento, uma referência no magistério autêntico da Igreja para fundamentar. É importante que tenhamos uma fé esclarecida. Como dizia o famoso convertido Chesterton, sem instrução corremos o risco fatal de levar os homens instruídos a sério, de sermos embrulhados, de não termos argumentos. É bom nós nos familiarizarmos com as autênticas fontes da nossa fé. Número 60 da Lumen Gentium. Prosseguindo, Maria, portanto, não é simplesmente aí uma tela que esconde Cristo, mas, muito mais do que isso, ela torna ainda de modo mais manifesto a potência de Cristo e reforça a nossa união com Ele. O Papa João Paulo II, ele fez questão de levar para o seu pontificado a sua devoção à Nossa Senhora. Esse é o brasão do Papa João Paulo II. Aqui está a sua consagração a Maria. Debaixo da cruz está esse M de Maria. Totus tuus. Isso aqui nos transporta para o coração do mistério da nossa salvação, para o Calvário. Maria estava lá debaixo da cruz, no momento da manifestação suprema do amor de Deus por nós em Cristo, na cruz. Totus tuus. Naquele momento em que ele confia a Maria, o discípulo amado, naturalmente confiando a ela, a todos nós, eis aí o teu filho. E dizendo a ele, dizia a nós, eis aí a tua mãe. Na Lumen Gentium se diz ainda que Maria é invocada na Igreja com os títulos de advogada, auxiliadora, socorro, medianeira. Exatamente aqui no número 62. Já está escrito que ela é invocada na Igreja por todo o povo fiel como auxiliadora, como socorro nosso. Isso é histórico. O povo de Deus dá testemunho desse socorro em grandes eventos. E, ao mesmo tempo, é invocada já como medianeira. Quando se pede para o Papa proclamar o dogma de Maria Medianeira de todas as graças, o Papa não sentiu a necessidade de fazer isso, já está presente na nossa devoção. E o Concílio Vaticano II textualmente diz isto, que ela é invocada exatamente como advogada, auxiliadora, nosso socorro e mediadora. Mas o concílio efetivamente diz que Maria é invocada, portanto, como mediadora, e também com esse título deve-se entender que nada se subtrai ou se acrescenta à dignidade e à eficácia de Cristo, o único mediador. Não é uma mediação que faz concorrência, pelo contrário, é para conduzir-nos a Jesus Cristo, o único mediador. Per Maria ad Iesum. Se Deus quis o sim de uma criatura para entrar na história, para que o eterno entrasse no tempo, então, através dela também nós vamos a Deus. E aqui eu queria partilhar uma reflexão que eu encontrei, aliás, um testemunho de uma experiência mística de São Francisco. Eu já perguntei às religiosas franciscanas e elas me garantiram que isso está nas fontes franciscanas, que São Francisco viu os frades subindo uma escada com grande esforço para chegar no céu. Lá no alto da escada estava Jesus Cristo, o Redentor, esperando, mas eles caíam, não conseguiam chegar até Cristo. E ele, olhando aquele esforço, ele mostra uma outra escada ao seu lado.
No alto daquela escada está sua mãe, a Virgem Maria, e os frades então lhe estendem a mão, ela alcança a mão daqueles religiosos e os introduz no céu. Isso é uma visão que corresponde muito à nossa esperança, que Maria nos estende a mão e é o próprio Cristo, o Senhor, seu Filho, que nos dá a sua mãe para nos ajudar a chegar à grande meta, a vida eterna. Portanto, nenhuma criatura, de fato, pode jamais ser comparada com o Verbo encarnado e Redentor, nem mesmo Maria, que ela não está no mesmo plano de Cristo, ele é o Filho de Deus. Não pode ser nenhuma criatura assemelhar-se a ele. No entanto, esta criatura, por desígnio divino, é superior a todas as demais criaturas, na ordem da graça. As gerações todas vão chamar-me de bendita. O poderoso foi quem fez em mim grandes coisas. A nossa profissão de fé é que há verdadeiramente e somente um mediador entre Deus e os homens, mas também nós podemos colaborar para isto que Cristo nos chamou. Também nós podemos ser colaboradores. 2 exemplos. A única bondade de Deus é realmente difusa de vários modos nas criaturas, no Gênesis 62. Aquela passagem do Evangelho quando um jovem pergunta, mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus então o questiona, por que me chama de bom? Um só é bom, Deus. A nossa profissão de fé é que somente Deus pode verdadeiramente dizer-se bom. Todavia, diz o concílio, há uma participação nesta bondade de Deus por parte das suas criaturas. E quem é que participa de um modo mais pleno na bondade de Deus, senão Maria? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? É aquele que escutou a palavra de Deus e a pôs em prática. Quem é que melhor escutou a palavra de Deus? Não só a escutou, mas como a acolheu na sua vida. Quem é que de um modo mais pleno a pôs em prática? Quem é que participou de um modo mais ativo nesta grande obra da nossa salvação? Indiscutivelmente, Maria, Nossa Senhora. Portanto, se pode participar da bondade de Deus e Maria participou de um modo pleno. Quando nós fazemos uma boa ação, nós não estamos concorrendo com Deus, mas estamos cooperando com o único que é bom. É sempre participação. Nós somos imagem e semelhança de Deus, estamos tão habituados a ouvir isso, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá na primeira página da Sagrada Escritura, o livro do Gênesis. Mas aquilo é também, como dizer, que participamos da atividade de Deus, que podemos colaborar na sua obra. E isso vale para todos os homens, para cada homem. Mas há homens nos quais se pode dizer de um modo muito especial, por assim dizer, que refletem mais a imagem de Deus. Homens e mulheres nos quais se refletem mais a imagem de Deus. Ao chegar aqui no estúdio, recordava de uma forma que Dom Manuel usava para falar quem é o santo. O santo é um reflexo de Deus. Aqui no estúdio estávamos dizendo que a imagem de São José Maria estava nela refletindo a luz, e eu dizia, ele reflete a luz. O santo é aquele que é reflexo de Deus. Um exemplo, aquele famoso advogado que foi a Ars, curioso porque havia um homem atraindo tantas pessoas à cidade de Ars, no interior da França, São João Maria Vianney. Depois de tê-lo visto, depois de tê-lo escutado, ao voltar para
Paris foi indagado: o que você viu em Ars? Ele respondeu: eu vi Deus num homem. Aquele homem refletia Deus. Então, há pessoas na história, e justamente são os santos, que refletem mais do que outros esta imagem de Deus. Dizendo que o homem é a imagem de Deus, dizemos, porém, também que aquilo que essa imagem conexa também está conexa a uma grande responsabilidade. A palavra bíblica imagem de Deus deve ser entendida também como ministro de Deus, representante de Deus, delegado de Deus. Temos a responsabilidade e a autorização de cooperar com a obra de Deus. Caminhando para concluir esta nossa reflexão, de um modo teológico, fazendo essa incursão por experiências do povo cristão, de modo especial, São João Paulo II. Tudo isto nos dá um critério que vale também para a veneração que nós atribuímos a Nossa Senhora. A veneração dos santos deve sempre se tornar imitação dos santos. Venerar quer dizer imitar. Por que todo esse nosso empenho para fazer uma consagração a Deus através de Nossa Senhora? Esta consagração a ela, colocando-nos nas suas mãos para nos unirmos mais ao seu Filho. Por que isto? Qual é a finalidade disto tudo? Para imitar nossa mãe. Assim, a devoção aos santos deve consistir em imitação. Não basta venerá-los, os santos, nós devemos também imitá-los, né? Na Igreja, a questão da correta veneração dos santos deve ser sempre unida à questão da imitação dos santos. O critério da verdadeira santidade, ele deve ser vivido nesse senso de responsabilidade como imagem de Deus. Ser imagem de Deus traz-nos a responsabilidade de nos assemelhar ao Filho de Deus. Por isso, a correta veneração a Maria tem sempre esse apelo à prontidão a assumir essa responsabilidade. E agora faço referência a essa passagem bíblica que pode ser tomada como exemplo da mediação de Nossa Senhora. Caná, na Galileia. É belo o Evangelho. Houve um casamento em Caná, na Galileia. Jesus e seus discípulos foram convidados. A mãe de Jesus também estava lá. Aqui está o segredo para a família: convidar Jesus, os seus discípulos, os seguidores do Senhor, para dentro da nossa família, dentro da nossa vida. E o outro segredo, convidar Maria. E lá ela manifestou o seu poder de intercessão. Eles não têm mais vinho. Esse não tem mais vinho pode ser aplicado a tantas necessidades do povo de Deus. Eles não têm. Está faltando. Então, ela é esta materna onipotência, como gostava de chamar São José Maria Escrivá. Só o fato de ser mãe tem diante do seu filho uma maternidade onipotente, uma grande força de intercessão. A verdadeira veneração a Nossa Senhora, que sempre deve ser também imitação de sua vida, não nos distancia de Cristo, nem dos homens, mas, ao contrário, nos aproxima mais de Cristo e também mais dos homens. Uma pessoa devota de Nossa Senhora tem um coração dilatado para a caridade. Não é uma coisa intimista. Ela imita aquela sua prontidão. Foi às pressas para socorrer a sua prima Isabel. É a Virgem da Prontidão, como gosta de chamar o Papa Francisco. Portanto, termino. Na história da humanidade, houve um momento decisivo
no momento em que estava tudo em jogo, e aquele momento decisivo foi colocado nas mãos de uma criatura, uma virgem de Nazaré chamada Maria. E qual foi a missão que o anjo Gabriel lhe anunciou? Darás à luz um filho e lhe darás o nome de Jesus. Vemos que, naquele momento, verdadeiramente, tudo foi colocado nas mãos de Maria, na sua disponibilidade a colaborar com o seu sim ou com o seu não. E graças ao seu sim, o Salvador entrou na nossa história. Portanto, nós devemos ser imensamente gratos à Virgem Maria. E ela é a medianeira de todas as graças. Da maior graça, o próprio Filho de Deus. A maior bênção que o Pai nos deu, Jesus Cristo, que nos veio a nós por Maria. E nós, humildemente, queremos ir ao Senhor através dela. Per Maria ad Jesum. Um grande abraço a todos vocês e deixo uma bênção por intercessão da Virgem Maria, de São João Paulo II, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.